Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse estudo do Livro dos Médiuns para melhor esclarecer aqueles que desejam trabalhar com a mediunidade, conhecer um pouco mais a respeito da doutrina espírita e principalmente no que se destina à prática mediúnica. No programa anterior, estávamos falando, na segunda parte, no capítulo 15, dos médiuns inspirados. E ainda terminando só com uma nota do professor Herculano Pires. Como vocês sabem, eu gosto muito de citar essas notas do professor Herculano Pires, é que no livro dos médiuns que a gente trabalha, a tradução é de Herculano Pires. E é muito boa essa tradução porque ele tem as notas adicionais, ele vai explicando muita coisa que Kardec falou. Ele vai colocando no tempo certo, ele vai dando notícias de outras atividades também, de outras práticas. Então é muito interessante e nós gostamos muito dessa parte. Então, Herculano Pires, só para a gente terminar essa parte que diz respeito aos médiuns inspirados, ele fala o seguinte: o mistério da inspiração é assim explicado como um processo de semi-desprendimento da alma. Porque lembra que nós falamos que um escritor, um pintor, um músico, nos momentos de inspiração, eles podem ser considerados médiuns? Os espíritos falaram isso, que eles podem ser, porque nesses momentos eles têm a alma mais livre. Então o professor Herculano Pires fala que esse mistério da inspiração é assim explicado como um processo de semi-desprendimento da alma. A alma tem um semi-desprendimento e naquele momento ela vai captar as observações, as instruções dos espíritos. Nesse estado, o artista amplia sua visão das coisas, adquire percepções extrasensoriais, ou seja, fora dos seus sentidos comuns, e entra em comunicação com os amigos espirituais que o ajudam. É por isso, então, que somos capazes de, através de uma inspiração, passar algumas mensagens que os espíritos querem passar através de nós. Mesmo não sendo médio ostensivo, é possível que isso aconteça. Bom, vamos continuar os nossos estudos, falando agora um pouco sobre os médiuns de pressentimentos. Vamos ver o que Kardec fala desses médiuns de pressentimentos. Uma variante dos médiuns inspirados. Então, o médium inspirado, como nós já estudamos, é aquele que capta algumas orientações dos espíritos e ele vai então falando, vai discorrendo sobre aquilo, porque é um processo mental. Agora, os médiuns de pressentimentos formam uma variante dos inspirados e eles têm intuição vaga das coisas futuras. Olha a diferença, então. O médium de pressentimento, eles têm uma intuição vaga das coisas futuras. Quer dizer que é possível prever o futuro? Nós sabemos que não é possível prever o futuro com data para acontecer, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, mesmo que nós tivéssemos escolhido um gênero de provas antes de encarnarmos, mas nós nunca vamos saber como se vai dar essa prova. Ou mesmo que essa prova esteja estipulada, nós temos também o nosso livre-arbítrio. Nós vemos casos de espíritos que reencarnam com uma prova muito difícil a dar conta e pelo seu trabalho no bem, pelo seu trabalho aos semelhantes, pelo seu trabalho exaustivo de reformar-se interiormente, ele vai então ter essa prova mais livre, menos forte do que seria se ele nada fizesse a respeito. Mas é possível
um pressentimento vago das coisas futuras. É como assim, os espíritos, eles têm uma visão muito mais ampla que a nossa e uma percepção muito mais ampla. Então, eles são capazes, às vezes, de prever algumas situações decorrentes das situações que nós estamos vivendo no momento. Eles são capazes de enxergar as consequências dos nossos atos lá na frente. Até nós aqui, que não temos essa percepção tão acentuada, quando vemos uma pessoa cometendo algum ato assim muito difícil, nós falamos assim, isso aí vai dar consequência no futuro. E nós somos capazes até de prever, olha, se ele está fazendo isso, ele vai poder sofrer dessa maneira. Se nós, que não temos essa percepção tão ampla, podemos às vezes fazer isso, imagine os espíritos. Então esses médiuns de pressentimentos, eles captam essas ideias, né, essa intuição vaga das coisas futuras. O pressentimento pode resultar de dupla vista e, neste caso, seria classificado como fenômeno anímico, que a dupla vista não é um fenômeno mediúnico. Aquela pessoa já vem dotada é orgânica, é da alma, da própria pessoa. Então, às vezes ela consegue ver lá à frente, à sua frente, coisas que estão acontecendo, que estão para acontecer. Ou de comunicações que estão ocultas, veladas de um espírito. Daí a classificação de médiuns de pressentimentos. Então, esses médiuns formam uma variante dos médiuns inspirados, só que com essa capacidade dessa intuição vaga das coisas futuras. Como nós falamos, não prevendo exatamente, com data para acontecer, com tudo, mas vagamente o que pode ser, e a gente sabe que pelo presente nós que não temos tanta percepção, saber como que poderá ficar isso num futuro. Volta o professor Herculano Pires para nos dar aí uma luz. Eis aí uma explicação sucinta e clara do problema, tão discutido hoje no campo parapsicológico da pré-cognição ou percepção do futuro. Se discute esse problema no campo parapsicológico, mas não se descobre as causas. Então ele fala, eis aí uma explicação clara do problema que pode acontecer. Porque quando nós estamos falando nesse campo parapsicológico, nós não estamos levando em conta a presença de espíritos. E nesse campo também da pré-cognição, ou percepção do futuro. Então, não tem explicação. Mas quando nós pensamos que podemos captar intuitivamente, através da inspiração, essa intuição vaga das coisas futuras, daí se explica melhor tudo isso. Trata-se de uma visão espiritual do encadeamento dos acontecimentos ou dos fatos a partir do presente. Como eu já falei, não é possível prever tudo que vai acontecer, mas do encadeamento das coisas. A gente fala assim, olha, do jeito que está indo o mundo, por exemplo, muitas pessoas falam, nossa, o mundo está virado, o mundo está de perna para o ar, do jeito que está indo, como é que nós vamos ter o futuro, como serão os nossos filhos, nossos netos. Então é uma coisa que a gente, encadeamento dos acontecimentos, dá para a gente também ver que não vai dar muito certo lá na frente, né? Que apesar disso não se processa fatalmente. Não é uma coisa que vai acontecer, pois a cadeia de fatos decorre sempre no plano humano das decisões do livre-arbítrio.
Como nós já falamos, todos nós temos o nosso livre-arbítrio de escolher um caminho ou outros. Então vai depender sempre de nós, do nosso livre-arbítrio. Então nunca é estipulado, né? Esse negócio de destino fixado não existe, porque eu posso mudar pelo livre-arbítrio. Porque tem até uma historinha que se conta de uns alunos que queriam enganar o mestre. Sabe aqueles alunos brincalhões que queriam enganar o mestre? E naquele tempo antigo, onde o mestre era uma pessoa séria, muito bem conceituada, sempre com os pontos de vista mais acertados, e os alunos ali, mas será que nunca nós vamos conseguir pegar esse mestre? Daí um lá teve uma ideia, né? Uma ideia luminosa, né? Tá bom. Ele pegou um pássaro e falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse pássaro e eu vou estar com ele nas minhas mãos. E vou chegar para o meu mestre e vou falar assim, mestre, esse pássaro está vivo ou está morto? Se ele falar que o pássaro está vivo, eu esmago e mato esse pássaro assim, vai ser uma ideia contrária dele. Se ele falar que o pássaro está morto, eu solto e vemos que o pássaro está vivo. E daí nós enganamos ele. Combinaram e chegaram até o mestre. Mas aquele mestre tinha muito bom senso e muita sabedoria. Quando ele chegou com o pássaro e fez a pergunta, o mestre falou assim para ele, meu filho, o destino deste pássaro está em suas mãos. Pronto. Resposta sábia. Dependia o quê? Do livre-arbítrio. Se ele apertasse, o pássaro morria. Se ele soltasse, o pássaro estava vivo. Então nós temos que aprender com Kardec, com os espíritos, com esses nossos ancestrais que nos trouxeram tantas histórias de luz, que nos trouxeram tantos ensinamentos no passado. No item 190, Kardec fala de uma variedade de médiuns inspirados e de pressentimentos que são utilizados por bons espíritos para trabalho específico na área da profecia. Por isso eles são chamados de médiuns proféticos. Gente, vocês estão vendo que coisa? Médiuns inspirados captam então as ideias dos espíritos e vão passando. Agora, os de pressentimentos já formam uma variante dos inspirados e tem uma vaga intuição do futuro, pode fazer isso. Mas também ele fala desses médiuns inspirados e de pressentimentos que são utilizados por bons espíritos para um trabalho específico na área da profecia. Por isso eles são chamados de médiuns proféticos. Os profetas antigamente eram tidos como aqueles adivinhos do futuro. Mas no problema evangélico, eles são aqueles que transmitem as ideias espirituais. Então, eles utilizam esses médiuns para as ideias dos espíritos. Atuam com mais precisão que os médiuns de pressentimentos. A faculdade dos médiuns escreventes, agora nós vamos fazer aqui um final de tudo isso que nós falamos nesses capítulos que nós estudamos. Mas nós vamos deixar esse final para o próximo programa, porque o nosso tempo já está se esgotando. Então vamos ficando hoje por aqui, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo a todos que nos acompanharam até esse momento e que possamos ficar em paz e sempre sejamos intuídos para trazermos então boas ideias a todos aqueles ao nosso redor. Claudete Moura, para o Divulgar.net.